Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia de mais um bloco de capítulos do livro A Menina que Não Sabia Ler, volume 1. Estamos a 6 capítulos do final do livro. Tá acabando já. E a gente vai descobrir o desenrolar, finalmente. Quem é essa senhorita Taylor? O que ela está fazendo em Bleat? O que ela quer com o Giles? Por que essa situação com a Florence, né? Desconfiança. Eu tô curiosa para saber o que acontece. Por que tudo isso? E vocês? Bom, muito obrigada por vocês me acompanharem. Muito obrigada pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Muito obrigada mesmo. Mais uma vez, o recadinho de: se você tá aqui, me ajuda curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Se inscreve no canal se você quiser me ajudar mais ainda, tá bom? Bom, diariamente eu posto trechos dos capítulos no aplicativo Quai. Então, se você tem um aplicativo, me procura lá, Simone Ioste. Se você não tem um aplicativo, clica no link que está na descrição do vídeo, baixa o app e me segue. Bom, vamos lá? Começando, capítulo 27. Faltava agora apenas uma semana para que o plano da senhorita Taylor fosse colocado em execução e ela e Giles fossem embora. Queimei os miolos para elaborar um plano que se contrapusesse ao dela, mas o problema era que ignorava exatamente qual era o seu plano. Eu conhecia sua intenção final, mas não conhecia os detalhes mecânicos de como esse objetivo seria alcançado. Meu temor mais imediato era que, se não fizesse algo rapidamente, seria tarde demais. A qualquer hora ela poderia levar meu irmão embora. Mas então percebi que ela não poderia fazer isso por um simples motivo. Ou seja, eu. Pois eu sabia a respeito das passagens de navio e a data e a hora da partida, que era 00:30 da sexta-feira no final da semana. Suponhamos que ela roubasse Giles amanhã. E então? Os criados logo perceberiam. Eu contaria a John a respeito das passagens e ele iria até a cidade com essa informação e a entregaria à polícia. Eles telegrafariam para Nova York, onde seus colegas prenderiam a senhorita Taylor quando ela tentasse embarcar. Na verdade, essa situação se aplicaria não só ao dia seguinte, mas até o último dia. E mesmo que ela deixasse para fugir de Bleat no último momento possível, quando ela e Giles saíssem do trem em Nova York, a polícia já estaria no cais. Eu realmente não conseguia imaginar qualquer plano dela que pudesse funcionar, mas pelo menos uma coisa tornava-se óbvia agora. Estava a salvo até esse último dia. A menos, é claro, que ela quisesse me tirar do caminho antes disso, como tinha feito com a Sra. Grouse. E nesse caso ela poderia roubar Giles e ninguém saberia de nada a respeito do navio. A Sra. Grouse era minha única esperança. Se ela recuperasse a consciência, então o jogo estaria acabado para a senhorita Taylor. Tentei visitar o quarto da governanta, mas nossa preceptora havia indicado a si mesma como sua enfermeira. Todas as manhãs ela dava a Giles algumas tarefas para fazer no quarto de estudos e então ia para o quarto da governanta. Guardava-o dos criados, de forma que ninguém mais entrava, e ordenava a Mary que lhe enviasse cobertores para que pudesse dormir à noite em uma poltrona ao lado da cama da outra mulher. Depois de 2 noites com a senhorita Taylor, dormindo no quarto da Sra. Grouse, que ficava no andar acima de onde Giles e eu dormíamos, senti-me seguro bastante para entrar novamente no quarto da preceptora.
Cobri seu espelho, como fizera na minha primeira visita. Acendi a vela e pus-me a fazer uma revista mais detalhada do que havia feito antes. Peguei as 2 malas que estavam embaixo da cama e encontrei uma vazia como antes, mas descobri que a outra estava mais pesada. Abri os fechos, examinei o que havia dentro e soltei um grito, um chiado que assustaria uma coruja. Ali dentro havia uma muda completa de roupas do meu irmão, uma calça e casaco, uma camisa limpa e roupa de baixo suficiente para vários dias. Isso confirmava suas intenções. Era a primeira prova concreta de que ia sequestrar Giles. Minhas pernas transformaram-se em água e precisei me apoiar na cama para não cair. Devo ter levado alguns minutos para recuperar os sentidos e me lembrar de onde estava. Também me lembrei do grito que havia escapado e imediatamente fiquei aflita ao pensar que o demônio pudesse ter escutado. Fechei rapidamente a mala e coloquei-a de volta embaixo da cama. Depois de esperar alguns minutos sem que houvesse algum som de descoberta, comecei a revistar o resto do quarto e encontrei nada. Tinha esperado encontrar as passagens de navio na gaveta da escrivaninha para poder pegá-las e talvez, mesmo nessa hora tão tardia, evitar que as usasse, mas não estavam mais lá. Como o gato escaldado tem medo de água fria, ela as tinha escondido em outro lugar. Como não consegui encontrá-las no quarto, deduzi que havia sabiamente se precavido e as mantinha consigo. Olhei novamente na outra gaveta da escrivaninha e não encontrei nada além do que havia ali antes, ou seja, o vidro de remédio. Fechei a gaveta e estava prestes a retirar meu manto e deixar o quarto quando repensei subitamente e abri de novo a gaveta. Talvez o remédio tivesse algum significado em sua tramóia. Afinal, embora eu não pudesse imaginar qual seria, tirei-o e olhei mais atentamente para o rótulo, que tinha uma única palavra: clorofórmio. Fiquei olhando para ele sem saber o que significava aquilo. Mas então a coruja piou, o que me fez agir imediatamente. Sem pensar, coloquei o vidro no bolso, fechei a gaveta, soprei a vela e peguei meu manto. Meu coração batia aceleradamente quando atravessei o corredor de volta para o meu quarto. Não sabia se o vidro de remédio tinha alguma importância, mas imaginei que, mesmo que tivesse, ela não pensaria em procurá-lo, pois não mexi nele na última vez que entrei no seu quarto e peguei as passagens. Estando elas a salvo, certamente a senhorita Taylor pensaria que tudo mais também estava. Na manhã seguinte, antes que aparecesse alguém, fui até a torre e ali deixei o vidro. 3 dias depois da queda da Sra. Grounds, Theo apareceu e expliquei que não havia nenhuma alteração nas condições da governanta. Sentamo-nos na saleta depois de cobrir o espelho. Primeiro, contei a Theo sobre a minha descoberta significativa, as roupas de Giles na mala da preceptora. Aí você tem a prova definitiva de que adivinhei seus planos corretamente, eu disse. Caramba, sim! Ele disse, pulando da cadeira com um grande sorriso de triunfo. Mas então o sorriso desapareceu e ele sentou-se de novo. Florence, você olhou bem as roupas? Ora, sim, bem o suficiente para saber que são do meu irmão. Por quê? Bem, estou apenas fazendo o papel do advogado do diabo, entende? Tentando ver as coisas da maneira que um adulto cético veria se lhe contasse. As roupas podem ser velhas, coisas que Giles perdeu por ter crescido. Ela pode tê-las pegado para dar a um parente, talvez. Poderia haver uma explicação inocente. Ah, Theo! De que lado você está? E quanto a todas as outras evidências? Ok, só estou dizendo o que vão dizer. Mas seu rosto ainda estava em dúvida.
Percebi que ele concordaria com qualquer coisa para me agradar. Depois de 1 ou 2 instantes de silêncio desconfortável, eu disse a ele o que havia deduzido sobre os planos da senhorita Taylor. Então você não tem nada a temer, ele disse, pois ela não pensou nas coisas adequadamente. Não importa como tenha organizado as coisas, você poderá soar o alarme a tempo de impedi-la. É simples assim. A menos que aconteça algo comigo antes, falei. Voltamos a ficar em silêncio e ruminamos esse terrível pensamento por algum tempo. Theo, eu disse, lembrando-me do vidro de remédio. O que é clorofórmio? Perguntei, pois eu não tinha conseguido encontrar nada a respeito na biblioteca. Ora, é um anestésico. É usado pelos dentistas e cirurgiões para deixar os pacientes inconscientes, para que não sintam dor durante uma operação. Mas, Florence, que pergunta estranha é essa? Eu disse a ele que havia encontrado no quarto da senhorita Taylor. Isso é algo bastante peculiar para que uma preceptora o tenha. Mas, Theo, você não vê? Não é óbvio? Ela pretende usá-lo em mim. É assim que pretende colocar em ação o seu plano. Irá me fazer dormir para poder levar Giles embora. Quando eu acordar e der o alarme, ela já estará em alto mar. Meu Deus, acho que você descobriu. Pulando da cadeira de novo, Theo começou a andar pela sala. É isso que ela pretende fazer? Então é fácil, eu disse. Tudo o que preciso fazer é tomar cuidado com o que como e bebo, principalmente não aceitar nada que possa ter sido contaminado por ela. Theo olhou para mim, os olhos arregalados. Ora, você não sabe, Florence? Não se dá clorofórmio para uma pessoa comer ou beber. Não? Então como? Você embebe um pano com ele e coloca sobre a boca e o nariz da pessoa para que ela aspire. A pessoa desmaia. A beleza está em que, se a pessoa começar a acordar, você pode dar outra dose da mesma maneira. É claro que não pode dar muito ou a pessoa pode morrer. Estremeci diante disso. Theo, você acha que ela quer me matar? Theo não respondeu, mas parou de andar. Seus olhos captaram um espelho coberto com o seu lenço, e ele olhou por alguns instantes para o espelho e depois para mim. Eu não sei. Você não sabe se ela pretende me matar? Não, quer dizer, não sei nada a respeito disso tudo. Quando você diz coisas como essa, sobre sua preceptora querendo matar você, tudo parece tão, bem, um pouco fantástico, se você pensar bem. Ele riu e acenou na direção do relógio. Quer dizer, uma mulher que pode observar os outros através dos espelhos? Afinal, quando olho para os espelhos, só vejo a mim mesmo. Sabe, Florence, talvez, Theo, ela tem passagens de navio. Ela poderia estar planejando uma viagem com outra pessoa, não necessariamente com o Giles. Ela pode ter um amigo. Então por que vir trabalhar aqui? E por que sair sem pagamento? Além disso, ela requisitou especialmente o posto aqui e suas referências não existem. Bem, talvez pensasse que o trabalho lhe seria conveniente e que o conseguiria antes de outra pessoa. E talvez tenha fabricado as referências porque estava sem sorte, desesperada por um emprego, e não tivesse trabalhado como preceptora antes. Estava sem sorte, desesperada, mas pode viajar pela Europa. Talvez as passagens não sejam para ela. Talvez as tenha comprado em nome de outra pessoa. Talvez um velho amor as tenha enviado para ela.
Poderia haver uma centena de explicações. Talvez, como se uma dessas coisas fosse provável. Não. São mais prováveis que uma governanta morta voltando em um corpo diferente e caminhando sobre a água e vivendo nos espelhos, não acha? Ele agora estava praticamente gritando, o que o fez tossir durante vários minutos. Atrapalhou-se para tirar o spray do bolso do casaco, mas finalmente conseguiu e deu a si mesmo uma boa dose, ao que a tosse cedeu e ele afundou na poltrona, suado e cansado, a respiração saindo novamente com aqueles chiados. Felizmente para nossas boas relações, naquele momento ouvimos uma carruagem subindo pela entrada e, olhando pela janela, avistamos o Dr. Bradley, vindo fazer sua visita diária à Sra. Grouse. Fomos abrir a porta da frente para ele. O Dr. Bradley olhou para Tel, que desbotou e estava com a pele tão descolorida quanto a de uma galinha antes de ser colocada no forno, e resmungou. Vim para ver uma paciente e descubro que terei de lidar com 2. Você não está bem, meu jovem amigo, e se continuar recusando meus conselhos, acabará ficando pior. E suspeito que não está usando o spray tanto quanto deveria. Conto com você, sabe, para testar sua eficácia. Agora vá sentar-se até que eu veja a Sra. Grouse, e depois eu o levarei para casa. Ele subiu a escada enquanto Theo e eu voltamos para a saleta, onde ele ficou acabrunhado em uma poltrona. Tive dificuldade para não lhe dedicar uma parte da minha mente, tão consternada ficara com sua súbita falta de fé em mim. Mas me contive, pois ele obviamente estava muito doente. Finalmente, ouvi um barulho na escada e saí para o salão para encontrar o doutor com a senhorita Taylor, ao seu lado como um anjo caído. Vendo-me em minha expressão inquisitiva, o médico disse: Receio não ter havido melhoras nas condições da Sra. Grouse. O fato é que talvez esteja pior, o que me surpreende. Vou voltar à cidade e mandar uma ambulância para que a levem para o hospital. Lá ficará melhor. A senhorita Taylor fez uma mesura com a cabeça. Sinto muito. Ela mentiu. Fiz o meu melhor. Ah, não, madame, respondeu o doutor. Não quis dizer que... Sua voz sumiu, como se indicasse que ele não estava inteiramente certo do que queria dizer, enquanto olhava para a preceptora como se algo o intrigasse. Lembrei-me de que havia tratado a senhorita Whittaker algumas vezes devido a enxaquecas, e ocorreu-me que talvez uma centelha de lembrança tivesse sido acesa pela senhorita Taylor. Theo saiu com o doutor e pelo resto da tarde fiquei sozinha na torre, avaliando que nossa nova governanta estava preocupada demais com sua paciente para se preocupar comigo. No que lhe dizia respeito, tinha-me como um pássaro no ninho, batendo as asas inutilmente. Tinha preferido a torre e a biblioteca um pouco em nome dos velhos tempos, quando a descoberta da minha leitura era tudo com o que precisava me preocupar, mas principalmente para poder observar a entrada. Assim que vi a ambulância, uma grande perua com uma equipe de 4 pessoas subindo pela entrada, desci o mais rápido que pude e esperei no salão. Queria dar uma olhada na Sra. Grouse e ter uma ideia das condições em que estava. Temia que o demônio pudesse ter colocado um travesseiro sobre o rosto da pobre mulher, para evitar que saísse do seu controle e pudesse revelar seus segredos. 2 homens da ambulância levaram a Sra. Grouse em uma maca. Ela estava completamente inconsciente e parecia uma estátua de cera ou uma boneca muito grande, realista, mas sem vida. Pouco antes de colocarem a maca no veículo, corri até lá, sem dar tempo à Sra. Taylor para me impedir, e beijei a Sra. Grouse nos lábios. Para meu alívio, eles estavam quentes, e apesar de ela não ter tido nenhuma reação,
Confortei-me ao saber que ainda estava viva. Fim do capítulo 27. Capítulo 28. Embora parecesse agora que a batida do meu coração estava acelerada e que havia bandos de pássaros em meu estômago, de forma que mal podia comer ou dormir, vi-me temendo e ao mesmo tempo desejando a sexta-feira, pois certamente seria quando a bruxa daria seus passos. Mas acima de tudo, desejava que o dia chegasse. Não importava quanto me apavorasse a ideia do que deveria enfrentar. Queria que tudo acabasse logo. Queria a oportunidade, finalmente, depois de tantos subterfúgios de ambas as partes, de lutar com ela e vencer. E quando o medo aumentava tanto que, em vez disso, eu sentia vontade de correr para longe, sempre podia me confortar com o conhecimento de que nada poderia acontecer até o último dia, e que mesmo então, quando ela descobrisse o desaparecimento do clorofórmio, teria que pensar em um plano diferente. Assim foi que quase desmaiei quando desci para o almoço na quinta-feira e dei com John, Meg e Mary no salão. Os três com suas melhores roupas de domingo e cercados por cestos e bolsas de viagem. Meg estava abraçando Giles enquanto Mary estava fazendo o que podia para sufocá-lo com beijos. O que está acontecendo? Para onde estão indo? Vão nos deixar sozinhos? Gaguejei. Ouvi um farfalhar de seda atrás de mim e nossa nova preceptora postou-se ao meu lado. Ela sorriu para mim. Pensei que seria agradável se a Sra. Grouse recebesse visitas. O Dr. Bradley disse que nesses casos o som de vozes familiares pode ajudar um paciente a recuperar os sentidos. Meg pegou-me pela bochecha. E todos nós queremos ver a Sra. Grouse também. Nós a conhecemos e trabalhamos e vivemos com ela todos esses anos. E não podemos nem sequer pensar nela sozinha. Tenho 2 cestos de delícias que preparei para ela. Assim terá um conforto de casa quando voltar a si. Mas Giles e eu ficarão perfeitamente bem, disse Meg sorrindo para a Sra. Taylor. Deixei uma pilha de comida para vocês e a Sra. Taylor está a par de tudo. São apenas 2 noites. Estaremos de volta no sábado ao meio-dia. Senti o coração desfalecer. Então seria tarde demais. Então estaria tudo acabado. Eu não havia pensado nisso em meus devaneios sobre o esquema da bruxa. Ela tinha conseguido manobrar direitinho. Segui o trio, que agradeceu a Sra. Taylor com uma mistura de sorrisos e cortesias na porta da frente. John havia preparado uma velha carruagem que usava para buscar suprimentos na cidade e ajudou as 2 mulheres a subir, o que provocou muitos risos, pois Meg era tão gorda que não conseguia subir, e ele teve que empurrá-la, colocando o ombro debaixo do seu derrière para ajudá-la. Então, ele se sentou na frente, deu-me uma piscadela e sacudiu as rédeas. Nós 3 ficamos vendo a velha carruagem desaparecer entrada fora. A Sra. Taylor virou-se para mim triunfante. Bem, aqui estamos nós. Encarei-a com um olhar de desafio, enquadrando-a para a batalha que viria, pois eu não deixaria que visse em meu rosto o grande pânico que sentia por dentro. Estava tudo perdido. O jogo estava encerrado. Eu não tinha mais ninguém para me ajudar agora. Até onde sabia, esse poderia ser o momento em que ela atacaria. Quem poderia adivinhar os poderes que possuía aquele demônio? Que truques malignos havia aprendido em sua breve estada no inferno? Em vez disso, ela segurou a mão de Giles. Venha, Giles, ela disse, e os 2 voltaram para dentro da casa. Eu mal conseguia me mexer.
Minhas pernas e todos os outros ossos do meu corpo estavam tremendo. Amaldiçoei-me por ter amansado enquanto os criados ainda estavam ali. Eu devia ter me atirado sobre eles e gritado e contado tudo, mas sabia que não seria acreditada. Theo estava certo. Era fantástico demais para qualquer um que não tivesse imaginação. Uma vez na casa, procurei ouvir, tentando descobrir onde os outros poderiam estar. Olhei aqui e ali e olhei várias vezes por cima do ombro, pois não queria ser pega desprevenida. Subi furtivamente e ouvi vozes vindo do quarto de estudos. A senhorita Taylor contava histórias para Giles. Voltei pelo corredor, passei pelo espelho e então parei. Voltei, tirei o espelho do gancho e, segurando-o contra o peito, desci o mais rápido que pude. Saí pela porta de trás e corri até o lago. Coloquei o espelho no chão e pulei em cima dele até o vidro ficar em pedaços. Depois joguei a moldura na água. Durante a tarde fiz o mesmo com o espelho no corredor de cima. O espelho do salão de entrada estava preso na parede com parafusos e de qualquer forma teria sido muito pesado para que eu o levantasse. Por isso peguei um dos guarda-chuvas que ficavam na entrada e quebrei o vidro. E quando estava todo estilhaçado, passei o cabo do guarda-chuva pela beirada da moldura para que não restasse um único pedaço por onde ela pudesse ver onde eu estava. Depois, peguei uma vassoura do armário de Mary e varri os pedaços de vidro, pois não queria que Giles se acidentasse com eles. Durante todo o tempo em que fiquei fazendo isso, removendo a vantagem dos espelhos espiões, ela não apareceu. A princípio, eu fiquei bastante surpresa com isso, pois esperava que, ao ver pelos espelhos o que eu estava fazendo, ela desceria sobre mim enfurecida. Mas então entendi. Era pior se ela não o fizesse. Significava que me considerava impotente. Simplesmente não importava onde eu estava ou o que fizesse. Agora que ela não poderia ver-me andando pela casa, eu precisava sentar-me e pensar e fazer meus planos. Fui até a cozinha e peguei pão, bolos, biscoitos e um jarro de água e amarrei tudo em uma toalha. Fui pelo corredor e subi até a minha torre. Era um lugar onde não me encontraria facilmente. Nem mesmo Giles sabia a respeito dele, e eu me considerava segura ali. Mas havia outro motivo para ficar na torre. Eu precisava observar a entrada, pois se Theo aparecesse, eu não poderia perdê-lo. Com todos os outros fora, ele era minha última esperança. Foi uma longa tarde, e apesar de ter ficado de olho na entrada à espera de uma figura amigável, não houve sinal de Theo. Tive que enfrentar a possibilidade sombria de que, após o ataque do outro dia, sua asma havia ficado tão séria que ele não me faria outra visita senão depois do meu Armagedon com a preceptora. Após o pôr do sol, começou a esfriar. Cães ao longe começaram a latir e a coruja piou. É claro que eu não podia acender minha vela por medo de que a senhorita Taylor saísse da casa e visse a luz. Mas felizmente não havia necessidade dela, pois a lua estava quase cheia, banhando a torre com uma luz pálida, fria, e considerei isso um bom sinal de que alguma coisa, pelo menos, estava do meu lado. Naquela noite, dormi sobre a porta do alçapão. Imaginei que seria difícil, se não impossível para um homem forte, quanto mais para uma mulher normal abri-la por baixo com o meu peso em cima. É claro que a senhorita Taylor não era uma mulher normal, e eu não tinha como saber que poderes um fantasma como ela poderia ter. Eu sabia que podia caminhar sobre a água, mas não sabia se fantasmas realmente podiam atravessar paredes ou se essas histórias eram apenas bobagem. Eu teria que esperar para ver.
e, acima de tudo, torcer para que ela não pensasse que eu poderia estar na torre. Passei uma noite febril. Em algum momento devo ter dormido, pois quando abri os olhos, a luz clara da lua havia dado lugar a um amanhecer cinzento. Um vento forte uivava sobre a torre, fazendo com que nuvens esfarrapadas corressem pelo céu como pássaros assustados, fugindo do inverno que se aproximava. Quando me mexi, todos os membros e músculos doíam, como se meu corpo não quisesse enfrentar o dia. Sacudi essa bobagem de mim mesma e fiquei em pé. Encontrei meus suprimentos e, apesar de estar com o estômago virado, forcei-me a mastigar 4 ou 5 biscoitos de Meg. Tomei um bom gole d'água e usei o resto para molhar o rosto, com o gelado acordando-me completamente e preparando-me para a tarefa. Enquanto estava deitada durante a noite, havia-me ocorrido uma maneira de fazer com que tudo desse certo, uma maneira de salvar Giles e talvez banir nossa nova preceptora, a nova e a velha, para sempre. Mas para que meu plano fosse bem sucedido, eu precisava que Tel Van Hooser aparecesse. Olhei para a entrada e vi que não havia sinal dele, mas isso não era de surpreender, pois ainda era muito cedo e demoraria 1 hora ou mais até que ele aparecesse com seu jeito tímido. Fui até o outro canto da minha torre e olhei para os fundos da casa, para aquelas construções que eu sabia serem importantes vigiar, pois seria ali, se eu suspeitava corretamente, que a preceptora faria seu primeiro movimento. Foi uma longa espera. O sol se levantou e continuou a subir pelo céu, embora eu só o vislumbrasse aqui e ali através dos buracos do dossel cinza daquele dia lúgubre. Enquanto isso, ia e vinha e inquieta pela torre, verificando a entrada, depois verificando as construções do fundo. E finalmente fui recompensada. Houve um movimento e vi a preceptora segurando seu manto, a cabeça dobrada contra a força do vento, saindo da casa em direção ao estábulo. Não perdi um momento. Levantei a porta do alçapão, desci e pulei o corrimão num instante. Fui voando pelo corredor até a porta de trás e saí. O vento soprava com tanta força que quase me derrubou, mas dobrei a cabeça e continuei. A porta do estábulo estava aberta e olhei atentamente ao redor da viga e a vi como imaginava que estaria. Ela havia tirado um arreio da parede e estava caminhando em direção a Bluebird. Eu não precisava ver mais nada, mas me virei e desta vez, com o vento às minhas costas, voltei correndo para casa. Subi 2 degraus de cada vez, voei pelo corredor e abri a porta do quarto de estudos. Giles estava sentado olhando para um livro de figuras, e diante da minha entrada abrupta levantou a cabeça assustado. — Flo, onde é que você tem andado? Você perdeu o café da manhã e o jantar, e a senhorita Taylor me disse que você estava doente. — Bem, não estou. Vem depressa, preciso lhe mostrar uma coisa. Ele ficou em dúvida. — Flo, não sei não. A senhorita Taylor me disse para esperar aqui. Ela vai me levar para um passeio. Não vai demorar mais que 1 minuto, Giles. É uma coisa especial, um lugar secreto. Um lugar realmente secreto. O melhor esconderijo de Blythe. Ninguém jamais o encontrará lá. Bem, ok, mas só por alguns minutos. Ele se levantou. Percebi que estava usando seu melhor traje. Eu o levei até o fim do corredor e desci com ele, e depois até a escada da torre. Ok, temos que subir. Ele olhou para os destroços amontoados no fundo dos degraus e me perguntou: Como? Ah, por isso é tão bonito.
Parece impossível, não é? Está bem, siga-me. Quando comecei a subir por fora do corrimão, colocando os pés nos intervalos, olhei para trás e vi meu irmãozinho de olhos arregalados e maravilhados. Sem precisar que eu dissesse algo, ele veio atrás de mim, pois nenhum menino consegue resistir a uma escalada. Pulei o corrimão, depois virei e fui seguida por Gils. Sentamo-nos na escada, rindo, como nos bons velhos tempos. Eu não tinha com que me preocupar, pois sabia que a senhorita Taylor levaria um bom tempo para colocar os arreios em Bluebird. Ainda não havia perigo. Ficamos em pé e Gils me fez subir correndo, mas ao chegar ao alto não teve força para levantar a porta do alçapão do quarto da torre. Eu a empurrei e 1 minuto depois estávamos em meu reino secreto, senhores de tudo o que víamos. Olhe! Gils gritou. É o Theo! E lá estava ele, subindo pela entrada, a garça tão familiar caminhando na direção da casa. Onde? Respondi tirando o vidro do bolso do meu vestido. Ali na entrada, você não está vendo, Flor? Abri a garrafa e coloquei um pouco do líquido no meu lenço. Ai, que cheiro é esse? Gils perguntou e começou a virar a cabeça. Mas era tarde demais, pois coloquei o lenço em seu rosto e meu braço em torno de sua cabeça, agarrando-o junto a mim, cobrindo seus protestos com o lenço até ele parar de lutar. Deixei que caísse lentamente até o chão e curvei-me sobre ele para verificar se estava respirando. Feito isso, arrumei-o numa posição confortável, colocando uma almofada debaixo de sua cabeça, pois eu não sabia como funcionava o clorofórmio. E imaginei que, se estivesse confortável, seriam menores as chances de se levantar. Além disso, não queria que meu irmãozinho acordasse com dores, como eu havia acordado, por ter dormido de mau jeito. Fim do capítulo 28. Capítulo 29. Depois de ter deixado Gils confortável, saí pela porta do alçapão. Fechei-a atrás de mim, desci, pulei o corrimão e atravessei o corredor correndo. Quando cheguei à porta da frente e olhei para a janela, Theo estava parado olhando para a casa, com o olhar intrigado, coçando a cabeça. Evidentemente havia tocado várias vezes e, como ninguém atender, estava confuso. Não importava que tivesse tocado o sino, porque a senhorita Taylor não poderia ter ouvido dos estábulos. Agradeci por ter chegado ali antes que Theo fosse embora. Abri a porta e sua expressão ficou aliviada ao me ver. Florence, onde está todo mundo? Pensei que estivessem todos mortos por causa da praga. Theo, eu disse pegando pela mão. Não há tempo a perder, preciso da sua ajuda. Vem, depressa. Ele ficou parado, embasbacado. Eu o cutuquei. Vamos! Corremos pela frente da casa e pela lateral, chegando até os fundos da casa, mas no lado oposto ao dos estábulos, onde a senhorita Taylor ainda estaria entretida preparando o cavalo. Logo, chegaríamos ao fim da tarde e o sol já estava pensando em se retirar para a noite. Não que tivesse aparecido muito durante o dia. Levei Theo atrás de algumas velhas estufas que estavam deterioradas havia muito tempo por falta de quem cuidasse delas, e o conduzi para o que era o coração do meu plano. Preciso da sua ajuda para tirar tudo isso daqui, eu disse apontando com a mão para o velho poço. Theo ficou olhando para a mureta, as placas de madeira sobre ele e para as lajes de pedra grandes e pesadas por cima delas. É um poço, Theo falou. Impacientei-me. Não havia tempo a perder. Sim, é claro que é um poço. O que mais podia ser? Vendo seu rosto, abrandei. Theo, sinto muito, mas para evitar que essa bruxa leve Gils, precisamos fazer isso agora. Mas por quê? Exasperei-me, as mãos nos quadris.
Fiquei pensando se poderia contar a ele, mas lá no fundo eu sabia que, se o fizesse, provocaria uma discussão que eu não tinha certeza de conseguir vencer. Theo sempre se mostrara tão escrupuloso em relação a coisas tão pequenas e também se acovardava diante de tudo que fosse contra as regras. E aquilo era totalmente contra as regras. Além disso, eu precisava me apressar. A bruxa podia terminar os estábulos a qualquer momento. Não tenho tempo para explicar agora. Por favor, Theo, me ajude. Ele não respondeu, mas ficou ali parado, olhando primeiro para o poço e depois para mim. Muito bem, eu disse. Fui até o poço, peguei a pedra de cima e comecei a tentar levantá-la. Soprando e ofegando com um grande esforço, consegui levantar um lado, mas minha força cedeu e tive que soltar. Sem olhar para Theo, peguei a pedra novamente e comecei de novo a gemer e grunhir enquanto lutava com ela. Isso era demais para qualquer cavaleiro. Theo correu para me ajudar. Pegou o outro lado da pedra e começou a levantá-la também, e juntos conseguimos tirá-la e colocá-la no chão. Quando a soltamos, Theo começou a tossir e precisou usar o spray, mas assim que o acesso parou, estava pronto para a batalha. Dessa maneira, soprando e ofegando, grunhindo e gemendo, tossindo e pulverizando com o spray, conseguimos tirar todas as 5 lajes e colocá-las em uma pilha no chão. Depois, tiramos as 4 placas grossas de madeira, uma por uma. Elas não eram tão pesadas, e quando Theo começou a tossir depois da terceira, tirei a 4ª sozinha. Quando terminamos, Theo olhou para o poço e assoviou. Caramba! É um buraco e tanto! Isso tem fundo? Eu não respondi, pois quanto menos falasse sobre o poço, melhor. Peguei sua mão e cuidadosamente contornei a casa e levei-o até a porta da frente. Ora, o que aconteceu com o espelho? Ele disse ao ver a moldura vazia logo na entrada. Eu o quebrei, disse orgulhosa. Precisava ter certeza de que ela não podia ver o que eu estava fazendo. E o que você anda fazendo? Ele me olhou com curiosidade. Para que tudo aquilo com o poço? Coloquei um dedo em seus lábios para que se calasse. Não fale agora, sussurrei. Não sei onde ela pode estar. Estava nos estábulos, mas pode ter terminado. Siga-me e não diga mais nada. Verificando cuidadosamente o salão e o corredor, eu o levei até a outra ponta, onde saímos e chegamos ao pé da escada que levava para a torre. Comecei a subir pelo corrimão. Quando estava na metade do caminho, parei e olhei para Theo, que estava parado olhando para mim, evidentemente exausto. Bem, não fique aí olhando. Venha! Pouco depois estávamos na torre. Giles ainda dormia tranquilamente no chão, a respiração subindo e descendo suavemente, o que me deixou bastante aliviada. Theo olhou do meu irmão para mim. Clorofórmio, eu disse. Mostrei a ele o vidro e o lenço. Fique aqui e cuide dele. Se começar a acordar, dê-lhe outra dose. Theo pegou o pano e cheirou. Deixou-o cair e começou imediatamente a tossir. Caiu no chão, mortalmente pálido e arfando, sentando-se com as costas na parede. Tirou o spray do bolso e aspirou, o que pareceu acalmá-lo. Ele colocou o spray no chão ao seu lado. Theo, descanse um pouco. Voltarei logo, eu disse. Levantei a porta do alçapão e desci o mais rápido que pude. Corri pelo corredor e saí pela porta de trás. Cheguei aos estábulos quando a senhorita Taylor estava saindo e imaginei que tivesse terminado de colocar os arreios. Senhorita Taylor! Senhorita Taylor!
Vem depressa, é Giles, ele sofreu um acidente. Seu rosto ficou pálido como o do cadáver que eu sabia que era. Um acidente? O que quer dizer? Por favor. Eu me virei e comecei a correr. Venha! Levantei a saia. Corri e passei por trás da casa, sem lhe dar tempo para pensar. Juro que podia sentir sua respiração quente em meu pescoço. Tão perto de mim estava ela, mas eu era veloz como o diabo e ela mal podia me acompanhar. Parei tão ofegante que mal conseguia falar. Ergui a mão trêmula, apontando para o poço. Deus, o poço. Eu disse a ele para não... Ela entendeu imediatamente. Correu para a mureta em torno do poço e debruçou-se. Deus! Ela gritou. Deus, você está bem? Eu a empurrei para o lado e subi na mureta, apoiando-me nos joelhos. Agarrei-me à estaca que um dia havia segurado a corda do balde para poder balançar a cabeça até o centro da abertura. Lá está ele! Posso vê-lo, acho que está se mexendo. Cuidado, deixe-me ver, ela disse, empurrando-me a perna. Desci da mureta e num instante ela ocupou meu lugar, apoiando-se sobre os joelhos e segurando-se à estaca. Esticou o pescoço e olhou para baixo. Onde está ele? Eu não vejo nada. Giles! Giles! Dei a volta e vi um pedaço de pau perto do poço. Peguei-o e bati com força e acertei a mão que estava segurando a estaca. Juro que bati com tanta força que eu ouvi os metacarpos se quebrando. Mas ela se agarrou à vida, os nós dos dedos brancos como ossos. Bati de novo e acertei com mais força. Ouvi de novo o barulho e os dedos largaram a estaca. Soltei a madeira, joguei todo o meu peso sobre ela e com ambas as mãos empurrei-a de forma que lá foi ela para o poço. Foi embora com um único grito. Como João e Maria, eu havia me livrado da bruxa com um golpe magnífico. Olhei pela beirada do poço. Não havia nada além da escuridão. Um grande buraco que podia ir até o centro da terra, até onde eu sabia. Meu corpo todo, o tronco, até os dedos dos pés, estava tremendo com um triunfo e também de medo, pois eu não conhecia os poderes do demônio. Sabia que ela não podia ser morta, pois já estava. Mas era possível que pudesse voar. Levantei a ponta de uma das placas de madeira e arrastei até a ponta da mureta. Deixando-a lá, fui até a outra ponta. Levantei-a, deslizei-a sobre o abismo para que ficasse apoiada em cada lado da mureta como estava antes. Fiz o mesmo com as outras placas até a abertura ficar inteiramente coberta. Dessa maneira, eu saberia se tinha escapado enquanto eu estivesse longe. Então voltei para casa. Fui direto até o quarto da preceptora. Suas 2 malas estavam sobre a cama, ambas fechadas. Rezei para que não estivessem trancadas e felizmente não estavam. Abri a que continha as roupas de Giles, tirei-as e levei-as de volta para o quarto. Abri a outra mala. Olhei para o quarto e vi seu chapéu, casaco e bolsa, mas todo o resto estava na mala. Abri a bolsa, encontrei algum dinheiro e peguei tudo. Então, coloquei a bolsa e o casaco na mala em que antes estavam as coisas de Giles. Depois de fechar bem as 2 malas, levei-as para baixo até o poço. Fiquei aliviada ao ver que nenhuma das placas havia sido removida, a menos que tivesse o poder de passar através de objetos sólidos, coisa que não tinha visto sinal. Ela ainda devia estar presa. Peguei a ponta de uma das placas e manobrei até chegar à mais próxima. O coração na boca, pois a qualquer momento esperava vê-la chegar gritando como o gênio libertado da garrafa. Mas nada aconteceu. Peguei primeiro uma mala e depois a outra e joguei-as pelo buraco que havia feito. Depois recoloquei as placas no lugar e voltei para a torre.
Quando coloquei a cabeça através da porta do alçapão, Theo estava onde eu o havia deixado, o spray ao seu lado. Ele estava com aquela aparência de galinha pronta para ir ao forno de novo, e sua respiração era um chiado. Mas havia algo estranho, algo na maneira como olhou para mim, que de certa forma misturava medo e desdém. Theo, eu sei que está mal, mas preciso da sua ajuda de novo e preciso agora. Muito bem, ele falou como alguém que estivesse sonhado, como se não tivesse ouvido o que eu disse. Com grande esforço, conseguiu ficar em pé e seguiu-me até a porta do alçapão. Olhei rapidamente para Giles. Vi que ainda dormia tranquilamente e então desci. Theo tropeçou 2 vezes na escada e teve dificuldade para saltar o corrimão. Mas eu o empurrei, pois não podia permitir que me abandonasse agora. Pois a primeira pergunta que qualquer um que estivesse familiarizado com Bleach, tal como John faria, era: quem moveu as pedras? Ajudei Theo a dar a volta na casa como se ele é quem estivesse com problemas no tornozelo agora. Finalmente chegamos ao poço. Fiquei aliviado ao ver as 4 pacas de madeira no lugar, evidentemente imperturbadas. Ajude-me a levantar as pedras, eu disse a Theo. Sem uma palavra, como um homem morto sem expressão ou um autômato sem vontade própria, ele se curvou e pegou um lado da pedra de cima da pilha que havíamos feito. Peguei o outro e começamos a levantar. Estava muito mais pesada que antes, porque tínhamos apenas escorregado a pedra para baixá-la. Agora tínhamos que a levantar. Eu parecia ter a força de 100 homens, que acreditei a excitação que corria em minhas veias. Theo, no entanto, tinha apenas a força de um menino pálido e trêmulo. Ele, porém, curvou-se bravamente para cumprir a tarefa. O rosto, uma careta de agonia. Dessa maneira, levantamos a primeira pedra sobre as placas de madeira. Assim que terminamos de colocá-la, Theo começou a tossir como se estivesse segurando todo aquele tempo. Ele apalpou os bolsos, mas não tirou o spray. Deu de ombros. Controlou o acesso e começamos com a segunda pedra. Quando terminamos de colocá-la no lugar, Theo estava tossindo sem parar, mas eu insisti com ele. Pareceu levar uma eternidade, mas finalmente colocamos 3 pedras no lugar e quase tínhamos acabado de colocar a 4ª, apenas nivelando-a com a de baixo, quando Theo vacilou e soltou onde estava segurando, de forma que todo o peso veio para cima de mim. Quase deixei a pedra cair no meu pé, o que certamente teria quebrado todos os meus ossos, pois Theo a largou subitamente. Mas consegui me controlar a tempo e, jogando meu corpo contra a beirada da pedra, com um grito alto por causa do esforço, coloquei-a no lugar. Theo agora tossia incontrolavelmente. Theo, use o spray! Gritei. Não posso. Eu deixei na torre. Coloquei meu ombro embaixo do seu e ajudei-o a dar a volta na casa. Entramos pela porta de trás e fomos até o pé da escada que dava na torre. Coloquei-o suavemente no chão, encostando-o na parede. Theo, espere aqui, vou pegar o spray. Subi e pulei com o corpo cansado escada acima, parando para olhar Theo, que empalideceu e escorregou na parede. Ele não estava mais tossindo, mas arfando como um corredor depois de uma longa corrida, ou quando você pesca um peixe e o coloca no chão junto ao lago e fica olhando e ele fica buscando ar até morrer. Eu me virei e subi. No quarto da torre fui direto até o spray e no caminho notei que Giles ainda dormia tranquilo e respirava suavemente. Já ia descer pela porta do alçapão quando algo me afligiu subitamente. Um pensamento que não consegui identificar imediatamente. Então,
Percebi aquele olhar que Theo havia dirigido a mim quando voltei para o quarto da torre, aquele medo de mim em seus olhos, seguido pela maneira resignada com que me seguiu e me ajudou com as placas e as pedras. O que poderia significar? Instintivamente atravessei o quarto e olhei pela janela de trás. Abaixo vi o poço, perfeitamente à vista. Soube então que Theo estivera ali, e soube que tinha visto. E eu conhecia Theo. Se houvesse qualquer dúvida em relação ao que pensava das minhas ações, ele teria protestado, teria se recusado a me ajudar. Era óbvio porque não o fizera. Era aquele medo que eu havia visto em seus olhos. Ele havia concordado com o que considerava loucura minha, porque era o caminho mais fácil e seguro. Significava uma coisa: assim que se afastasse de Blythe, ele contaria. Atravessei a porta do alçapão e desci. Do degrau de cima do último lance de escada, olhei para baixo e vi Theo, completamente branco, arquejando pela vida. Florence, corra! Por favor, corra! Eu não me mexi. Ele repetiu a súplica. Florence, por favor, por que está parada aí? Por favor. Eu não me mexi e assisti horrorizada, vendo-me parada como uma estátua. Ele começou a tentar se levantar. Caiu para a frente, com o rosto no chão, e eu corri para ajudá-lo, pois pensei que estava quase morto. Mas então seu corpo se contorceu e ele se ergueu sobre as mãos e os joelhos, como um cão, a cabeça pendendo entre os braços. Florence! Sua voz arranhou o ar e era como se alguém estivesse arranhando minha alma. Florence! Ele se apoiou nas mãos e conseguiu se endireitar. Conseguiu colocar um dos pés no chão e estava agora apoiado apenas em um joelho, como um pretendente fazendo a pergunta. Mas o que ele disse foi: Florence, não faça isso. Eu não vi nada. Não vou dizer nada. O esforço para falar foi demais, e ele começou a tossir tão brutalmente que era doloroso assistir. De alguma maneira, com que reserva de força eu não sei, ele conseguiu ficar em pé. Ele caminhou vacilante até a escada. Recuei e encostei-me na parede atrás de mim, observando horrorizada enquanto ele avançava. Ele alcançou a escada, mas caiu, escorregando. No último minuto agarrou o corrimão e então, depois de uma pausa terrível, conseguiu levantar-se de novo. Florence! Sua voz cortou meu coração. Eu não respondi, e ele levantou um pé e o colocou no corrimão, fazendo força com as mãos. Ele pulou e colocou o outro pé no corrimão. Largando o peso do corpo, ele estendeu um braço para um lado e uma perna para o outro sobre o corrimão. Tentou dizer algo, mas a palavra, ou palavras, morreu na sua garganta. Sua respiração deu uma última raspada e então não houve nada além de silêncio. Pobre Theo, minha pobre garça, tão graciosa patinando no lago. O pobre, pobre Theo não iria mais patinar. Fim do capítulo 29. Meu Deus. Não tenho nem o que comentar, gente. Obrigada por me acompanhar até aqui. Semana que vem, os últimos 3 capítulos do livro A Menina que Não Sabia Ler. Obrigada por me acompanhar.
Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, me acompanha no aplicativo Quai. Um ótimo final de semana e até a semana que vem.